Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Agora eu vou receber no palco, eu até queria que o Juarez fizesse essa apresentação. O Juarez, vocês conhecem o Juarez Campos? O Juarez Campos é o cara, o melhor professor do mundo. Uma salva de palmas para ele, porque ele é o cara. Ele é o embaixador do Espírito Santo, ele foi professor de muitos chefes, e ele foi o meu auxílio luxuoso durante anos. Aqui ele ficava aqui atrás com a gente, ajudando, dando palpite, conversando, já era maravilhoso, né? Falando italiano com os chefes, era bárbaro. Eu vou tentar me aproximar do que o Juarez fez, eu não vou chegar nem perto, para apresentar a nossa próxima convidada. Ela é uma pessoa assim que representa o Brasil, ela representa o pequeno produtor, o produtor familiar, já comprou brigas homéricas. Ela foi a chefe do Palácio do Governo Federal, do Fernando Henrique Cardoso, e ela já chegou, foi eleita a melhor chefe feminina pelo 50 Best latino-americano. Ela é uma pessoa que tem uma afetuosidade pelos seus clientes, pelos seus amigos, pela sua cozinha e pela cultura brasileira, que assim não dá nem para a gente explicar. Só se vocês tiverem a chance, a grande chance, de ir visitar o seu restaurante, porque ela já chegou lá na ponta do fine dining, e aí falou, quer saber? Meu negócio não é esse aqui, não. Meu negócio é abraçar as pessoas, é botar um franguinho para assar na brasa, é fazer uma burrata com uma charcutaria artesanal do cara que eu conheço, no sul de Pássaro Verde, se alguém já teve. Para mim, foi uma experiência assim, muito emocionante, porque eu conheci o outro restaurante dela, que também era, obviamente, maravilhoso, né? Mas, quando eu fui ao Sud, eu entendi quem era a Roberta Sudbrack. Ela não era só aquela pessoa detalhista, quase obsessiva, que ia atrás de um produto, ia até o fim daquele produto. Não esqueço do quiabo da Roberta Sudbrack. Mas, quando eu fui para o Sud, eu falei, gente, é isso aqui. Para mim, aquilo ali foi também um ponto que me fez pensar, inclusive, na curadoria do Tendências. Acho que a gente caminhou muito junto nesse processo de entender que a comida é afeto, é compartilhar. Obviamente que o fine dining é super importante para gerar tendências, para gerar novas visões, mas, gente, a cozinha é abraço. E eu queria que vocês abraçassem a nossa amada Roberta Sudbrack. Já dei, mas vou dar de novo. Cadê o Juarez, hein? Olha lá. Cadê ele? Por que ele não veio aqui falar? Pois é. Você não gostou da minha apresentação? Vem aqui contar aquele negócio Vem aqui. que só você sabe. Só ele sabe um negócio. Aquele negócio? Só aquele negócio, só aquele ele negócio, sabe. eu não vou conseguir dar para você esse negócio. Não sei o que é. Vem aqui contar, Juarez. Aí você já me ajuda a começar. Não, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Vem abraçar, né, Juarez? Pô, fica economizando abraço aí com esse corpão gostoso de abraçar. Obrigado. Olha, você não sabe o que essa moça me fez passar. Obrigado. Bom, durante uns 10 anos, eu cuidava do backstage aqui do evento, recebi os chefes, recebi os espanhóis, os italianos, os franceses. A Mariela dizia que eu era a babá dos chefes. Ele acalmava os chefes. Aí, chega essa moça, a cozinha, o salão assim, de apresentação, assim, os chefes cozinhavam aqui. E toda montada com Thermomix, era Runner, era Pacogette, que nem existe o que tinha mais. de mais moderno na cozinha. Ela chega debaixo do braço com a
churrasqueira de ferro. E não podia ter fogo aqui na frente. Era no Senac, não era? No Senac. Ela falou assim, não podia nada, lá não podia nada. ó, se aquele monte de equipamento, de forno combinado da mais alta, tiver ali, eu não vou. Falei, mas você tem que... Não, são os patrocinadores. Não vou. Falei, gente, como é que eu faço? Tipo, o Jorge não achava, e tinha chegando a hora dela, tirei tudo na marra, com medo de apanhar. Ela botou a churrasqueira a carvão dela e substituiu o que tinha de mais moderno pela churrasqueira a carvão. Ou seja, foi a primeira demonstração. E ela já, naquela época, ela era 3 estrelas, top, todos os prêmios. Percebi, depois eu entendi, quando ela abriu mão de todo esse negócio para fazer o SUD, onde o calor do fogo daquele forno abraça todo mundo. Abraça a nossa alma. Falta só as panelas lá de... As panelas de barro. É só essa e outras histórias, porque a gente começar a falar aqui. Obrigado. Então vamos lá, senão a gente não deixa a chefe falar, depois o Tito fica aqui na minha orelha. Ah, eu tenho aqui. Você tem telefone. Gente, boa tarde, prazer enorme estar aqui. Eu acho que a humildade é a característica fundamental para mim, para o cozinheiro. Mas hoje eu estou achando, eu vou perder um pouquinho a humildade, que eu acho que esse tema foi feito para mim. Que não é possível, há quantos anos eu bato nessa tecla, mesmo antes de mudar toda a minha vida e, enfim, tomar esse caminho aí que alguns de vocês sabem, vou contar um pouco aqui, mas que a Mariela acabou falando um pouquinho para vocês. E eu bato nessa tecla que, ainda que a gente esteja fazendo uma cozinha, eu fiz e ainda faço uma cozinha brasileira, moderna, mas eu sempre dizia que a gente não podia se afastar do afeto, da memória, que a gente não podia, por exemplo, o prato que eu mais me reconheço e que me define é um quiabo em pé. Mas aquele quiabo passa por um processo para ficar com aquele gostinho de fogão a lenha, para conectar, né, o que a gente está querendo mostrar ali de cozinha brasileira. A gente precisa puxar isso, porque senão a gente não se reconhece. Eu falei isso anos e anos, envelheci nesse palco, e agora hoje estou aqui para falar dessa cozinha que abraça. Então, eu acho que esse tema realmente caiu com uma luva para tudo que eu acredito, e acho que estamos aí quase no encerramento desse evento, nesse ano tão difícil, né, para todos nós. Eu já estou até um pouco confusa, nem sei se a pandemia foi esse ano, já perdi as contas de quantos anos o SUD tem, porque ele abriu, depois ele fechou, é muita coisa. Mas eu acho que não tem outro caminho para a gente começar a trilhar que não seja o afeto. E, falando sobre isso, o tema da minha palestra é do pé de onde eu vim, né? Eu acho que tudo o que a gente faz, como cozinheiro, como, enfim, a profissão que você escolher, como advogado, eletricista, enfim, o que você resolveu ser, vai estar conectado com aquilo, a base de onde você veio, né? Como é que uma receita, ela é construída como uma casa. Ela precisa daquele alicerce para ela ficar em pé, para ela se sustentar e para ela passar a sua mensagem, né? Então, por isso que a técnica é fundamental. Eu costumava dizer, antigamente, que a cozinha era técnica e emoção na mesma proporção. Eu mudei muitas coisas na minha vida e eu mudei isso também. Acho que a cozinha, a técnica é importantíssima, mas a emoção é fundamental. E a gente não consegue se conectar a essa emoção, a gente não consegue passar essa emoção da maneira que a gente acredita, porque isso não é forçado, né? A gente está num momento agora que, claro, todo mundo está querendo se abraçar, passamos meses, a natureza prendeu a gente dentro de casa para nos dar uma lição de vida, e eu acho que muitos de nós
conseguimos enxergar isso, alguns não, mas acho que todo mundo teve que parar para pensar, para refletir sobre o que estava fazendo, e às vezes para você evoluir, você tem que dar alguns passos para trás. É fundamental que você tenha a capacidade, a humildade de dar um passinho para trás, para se reconectar justamente, quando eu falei da cozinha, que ela tem que ter essa conexão, seja ela moderníssima, ou seja ela uma cozinha, enfim, mais de raiz, no fundo, toda a cozinha tem que ter essa raiz, tem que trazer essa raiz. Então, quando eu falo dar um passo para trás, é voltar a se reconhecer naquilo. O que aconteceu comigo? Durante 12 anos... Bom, vou contar um pouquinho da minha história, que talvez a gente vai envelhecendo, tem gente nova que não conhece, né? Eu comecei a minha vida, então, o pé de onde eu vim vai estar sempre conectado à Dona Iracema, que é a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha avó, que me criou e que me ensinou. Eu costumo dizer que ela não me ensinou exatamente a cozinhar, ela me ensinou a viver, e nas horas vagas ela me ensinou a cozinhar. E, enfim, na vida tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, quando eu senti todo esse rebuliço dentro de mim, foi o momento que ela teve que partir também. Então, foi tudo muito, muito intenso. Mas eu comecei a vida na cozinha, digamos assim, numa carrocinha de cachorro-quente, vendendo cachorro-quente, empurrando uma carrocinha. Ela fazia os molhos, ela fazia... Enfim, era extremamente exigente, coisa que... Eu tenho um amigo que diz que eu não sou nem muito chata, nem pouco chata, sou justamente chata. Então, quando a Mariela falou que do meu rigor, ele continua igual. Ele só tá mais descontraído agora, mas ele continua igual. Questão do produto, a questão do produtor, a questão de botar a cara para ir lá e lutar por quem precisa, de defender a nossa cozinha, a nossa essência, tudo aquilo que eu acredito, isso, para mim, não tem negociação. Então, ela me passou essa chatice quando, enfim... Até no momento de escolher o pão que a gente ia servir, o cachorro-quente, isso estamos falando aí de, sei lá, 30 anos atrás. A gente perdeu o meu avô, que também foi quem me criou, então, meu pai foi o meu avô, minha mãe foi a minha avó, e a gente teve que sobreviver. Então, eu comecei vendendo cachorro-quente. Depois eu achei que eu queria ser veterinária, porque eu adorava bicho, e continuo adorando, mas eu gosto deles bem felizes, com o rabinho balançando e com o narizinho geladinho. E aí eu fui estudar veterinária nos Estados Unidos, juntei meu dinheirinho ali no cachorro-quente, fui estudar veterinária nos Estados Unidos, e cheguei lá e vi que não ia ser nada daquilo. Como veterinária, eu nem ia ser uma boa cozinheira, porque eu não sabia cozinhar. Porque a minha avó sempre cozinhou e eu não chegava na cozinha, né? Não me metia a entrar ali. Um dia, quando eu tive que cozinhar para mim, foi revelador. Eu peguei uma abobrinha e uma berinjela na mão e eu não sabia o que fazer com elas. E eu sou muito obstinada, então, quando eu decidi que eu precisava entender o que eu podia fazer com os ingredientes, e eu comecei a conhecer os ingredientes, e eu comecei a mergulhar na essência de cada um, e essa pesquisa ela não parou. A Mariela falou do quiabo. A gente costumava, no meu antigo restaurante, Roberto Sudbrack, fazer um ano inteiro só dedicado a um ingrediente. Não quer dizer que a gente não servisse outras coisas, mas aquele ingrediente a gente ia estudar, ia fazer coisas... que fizessem sentido, coisas que não fizessem sentido, tudo, obviamente, sem nenhuma máquina, né, Juarez? Porque senão eu boto o cara para correr, e você sabe que tem umas máquinas agora que nem existe mais, né? Já até saíram de moda. Você vê que eu estou aqui falando de cozinha, de afeto, de abraço, num momento que as máquinas até saíram de moda. Nem são mais o sonho de consumo dos cozinheiros, né? A gente, enfim, precisa saber para que lado a gente vai na hora certa. E quando eu resolvi que não era aquilo,
naquele tempo não era bonitinho ser cozinheiro, nem chefe de cozinha. E eu liguei para a minha família e a minha família me esculachou. Como é que você está nos Estados Unidos, você pode fazer um curso de veterinária e você quer ser cozinheira? E eu ouvi aquilo e falei, mas é isso que eu quero. E aí eu liguei para minha avó e falei, vó, eu não quero ficar, eu quero voltar. O que você quer fazer? Eu quero ser cozinheira. Ela só disse isso, como eu posso te ajudar? E aí eu falei, olha, não tinha nem para vender doma, nada disso. Os cursos eram caríssimos e só no exterior. Eu falei, ela é uma costureira de mão cheia, fazia vestido de noiva na cidade onde ela morava, bordado à mão e tudo. Eu falei, eu preciso de uma doma. E ela costurou a minha primeira doma com um nomezinho, com tudo. Quando eu cheguei no Brasil, sem ser cozinheira, eu já tinha uma doma. Então, já era um motivo para não desistir daquilo. E fiz a minha formação é totalmente autodidata. Essa obstinação, essa vontade, essa determinação, ela é fundamental em tudo que a gente faz. E eu sinto um pouco de falta disso hoje na cozinha, para ser muito sincera com vocês. Eu acho que eu fiz um movimento de voltar para olhar, para me reconectar, para me enxergar. E eu vejo agora que a gente precisava conseguir fazer junto isso, sabe? Porque a gente está trabalhando agora com momentos muito diferentes. A gente já viveu o momento da cozinha molecular, a gente já viveu o momento da cozinha brasileira, aquele momento que a coisa realmente aconteceu, e a gente achou que era aquilo. Eu mesma achei, a gente foi... e não posso dizer que está errado, porque eu fiz. Foi bom, eu gostei de tudo aquilo que eu vivi, até o momento que eu não queria mais ir num restaurante que parecesse com o meu. Se dissesse que eu tinha que me vestir muito para ir num restaurante, eu não queria. Se disser que eu não posso ir de All-Star, eu não vou. Então, aquilo me fez parar para pensar. Mas ali a gente tinha muitos momentos, muitos caminhos. E eu acho que agora a pandemia ajudou também. Eu acho que foi muito dura para todos nós. A gente vai levar um tempo enorme para se recuperar de tudo, não só financeiramente, mas emocionalmente, né? Para a gente foi uma dureza danada segurar a cabeça das pessoas, né? Cozinhar para um salão vazio, mostrar para os cozinheiros que naquele período eu fiquei 2 anos com o meu restaurante fechado. É uma coisa... É tão difícil que quando eu fui reabrir, eu com 30 anos de estrada tremia, passei mal. Assim, foi pior do que abrir o primeiro restaurante, porque eu dizia assim, abrir restaurante eu já abri, agora reabrir eu não sei o que é isso. Então foi uma coisa dificílima, foi um negócio assim muito emocional mesmo, e as pessoas que passaram por ali, que ajudaram a gente no momento do delivery, que voltaram, elas chegavam ali realmente com aquela alegria de que você sobreviveu, né? É como saber que um amigo passou por aquilo e não se foi, quantas pessoas a gente perdeu. Então, assim, essa reflexão que eu fiz foi num momento muito meu, ele foi muito particular. Eu me lembro até que, não sei de que mais me chamaram, de louca, tá deprimida, enfim, muitas coisas, porque não parecia fazer sentido que uma pessoa que participou desse movimento, né, da moderna cozinha brasileira, e eu detesto falar nova cozinha brasileira, eu acho que a gente não pode, justamente, a gente está aqui falando de dar um passinho para trás, a gente está aqui falando de voltar ao afeto, a gente está aqui falando de voltar a se abraçar. Então, se a gente fala nova cozinha brasileira, significa que a gente vai pegar tudo que já aconteceu e vai jogar na lixeira. E aí falta o ingrediente principal, que é a humildade, né? Não, eu tenho tudo isso tudo
está ali, eu preciso o quê? Eu preciso voltar nisso tudo, me reconectar com tudo isso, voltar a me enxergar nisso tudo, e aí sim me expressar como uma cozinheira brasileira. Então, é uma cozinha moderna brasileira. É tanto que o que eu faço no SUD hoje, no momento da virada, vai largar a alta gastronomia, vai jogar uma estrela Michelin pela janela, e 50 isso, 50 aquilo, e tudo mais. O sentimento era muito particular, assim, era um incômodo muito grande. Então, eu acho que o incômodo e os desafios que a gente passou agora e está passando com a pandemia, está passando como país, está passando como sociedade, está passando como ser humano. E o cozinheiro tem um papel fundamental nisso tudo, né? Quando eu digo que eu não fujo à luta, seja para lutar pelos pequenos produtores, para, enfim, reclamar sobre a questão dos queijos, para ir até o fim, é porque o cozinheiro tem um papel fundamental nisso tudo. Então, eu acho que é uma coisa muito particular e não quer dizer que todo mundo vai agora chegar no Mesa Tendências com a sua churrasqueirinha debaixo do braço. Para mim foi uma necessidade. No momento que eu não queria mais ir no meu restaurante, ou que eu ia para todos os congressos no mundo inteiro, falar sobre cozinha brasileira, defender a questão do afeto, defender a questão da lembrança, da memória, né? A cozinha brasileira ela é afetiva, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de estar junto, a gente não tem firula. Então, eu acho que quando a gente importou aquele modelo, não estava errado. A gente não sabia fazer aquilo. Eu sou do Rio Grande do Sul, a mesa é muito importante na cultura do gaúcho, né? Mas a gente ia para o restaurante no momento de comemorar alguma coisa, e os restaurantes eram o quê? Galeteria, casa de massas e tal. A gente não tinha exatamente, como na Europa, um restaurante de cozinha autoral. A gente não sabia o que era uma brigada de cozinha, a gente não sabia o que era uma brigada de salão. Então, foi normal que a gente se espelhasse naquilo e fizesse o que a gente fez, que foi enorme. Foi enorme, foi semear um canteiro que agora vai florir e vai se expressar de tantas outras maneiras. Então, eu acho que a gente está nesse momento onde a gente precisa se enxergar como brasileiro. Eu, particularmente, outro dia, olhei para uma foto de um garçom meu de gravata e quase desmaiei, porque eu não consegui me enxergar naquilo. Então, eu acho que é isso, assim, é você se enxergar, é você estar por inteiro, é você acreditar no que você faz, no que você como ser humano, e estamos falando aqui de cozinha brasileira, como brasileiro. É a gente buscar o campo e trazer o campo para dentro da cozinha. Eu acho que de tudo que eu fiz na vida, o que eu mais gosto é de uma frase que é minha e que se fala no mundo inteiro. O meu mise en place não começa na cozinha, começa no quintal do meu produtor. Essa é a fórmula. Sem o produtor, sem o agricultor, sem a terra plantada, sem as pessoas que trabalham para isso, de sol a sol, que dedicam a sua vida, e que hoje, graças a Deus, é o trabalho de tantos chefes, de tantas pessoas que deram a vida mesmo por isso. A gente teve um momento que a gente viajava muito e as pessoas achavam que era tudo muito fácil, mas quantas vezes a gente não teve que viajar por conta própria para levar um quiabo escondido na mala, para levar um queijo escondido na mala, para mostrar lá fora, né? Eu sou a clandestina mor, inclusive hoje foi barrada na hora de entrar aqui no evento, quase que eu peguei de novo e escrevi clandestina. Eu já assumi isso, acho que faz parte também da nossa vida, defender essas pessoas. Acho que, não sei se todos souberam de um episódio, dizem os psicólogos, psiquiatras, que quando a gente começa a falar das coisas assim, é porque a gente já está conseguindo
Pois é, mas está dando um negocinho aqui. No momento de toda essa virada que estava acontecendo tudo isso comigo, eu tive o episódio do Rock in Rio, onde eu tive 800 quilos de comida apreendidos, porque a gente não tinha um selo de circulação nacional, que se chama o CIF, e que é um selo que não faz o menor sentido para um produtor pequeno, que nunca vai conseguir esse selo. Bom, foi a primeira vez que eu vi o Brasil inteiro, os cozinheiros inteiros se unirem. Foi uma postagem que eu fiz num momento de desespero, sentada no meio do gramado do Rock in Rio, e aquilo ecoou para o mundo inteiro. Então, naquele momento, a gente teve uma união, a gente teve uma força juntos, que foi, assim, para mim, o momento mais marcante, apesar de muito duro, muito difícil, e ainda dá vontade de chorar. Foi lindo ver aquilo. E foi lindo ver os desdobramentos. Ainda falta muita coisa a fazer. A gente tem o compromisso de continuar lutando por isso, e o compromisso de não deixar de comprar dessas pessoas. Porque cada vez que você deixa de comprar de uma pessoa que tem aquele conhecimento, que tem, enfim, aquela profissão, aquele ofício que foi passado de pai para filho, né? Tem uma cena aí que é uma senhora mexendo um tacho de goiaba, a Doda, fica lá em São Bartolomeu, em Minas Gerais. Eu já fui lá não sei quantas vezes, é uma inspiração aquilo para mim. E quando eu fiz toda essa mudança, eu pensei assim, eu fui chefe de cozinha, agora eu quero ser cozinheira de forno e fogão. Porque uma cozinheira de forno e fogão, ela sabe tudo por instinto. Ela sabe porque ela conversa aqui e acolá, ela sabe porque aquilo vem de família, ela sabe porque aquilo foi passado de pai para filha. Então, essa mulher, ela é deste tamanhozinho, a colher de mexer é maior do que ela pega goiaba no quintal, ela pega açúcar e ela põe de olho naquele tacho, que se ela cair lá dentro, ninguém mais acha ela, de tão grande que é. E ela fala assim para a gente, agora vocês podem almoçar, que daqui a não sei quantas horas vai estar pronto. E a gente pega, vai almoçar, e quando a gente volta, aquilo está pronto. Então, isso para mim é a ciência que me interessa. É a ciência, né, do sentimento. Então, quando eu fiz toda essa mudança, e eu quis fazer o SUD, que era um lugar onde eu queria me reconectar, não só com as minhas raízes, mas com... Eu também tenho que fazer uma confissão, minha avó não gostava muito de ir no Roberta Sudbrack. E aí eu queria fazer um lugar que ela gostasse de ir. E quando eu fiz o forno, um grande amigo, o Fed Desenho, que é um chefe uruguaio, ele veio fazer o forno e ele falou, Roberta, você quer ouve essa, Jorei, você quer um termômetro? Falei, não, para que termômetro? Não, dá para a gente botar um termômetro. Eu falei, o seu tem termômetro? Porque ele cozinha só com ele. Falou, não, eu boto a mão e sei. Eu falei, é isso que eu quero. É essa dificuldade, esse descobrir a cada dia. Eu acho que o cozinheiro precisa disso. De certa forma, ficou tudo muito fácil. Eu implico com as máquinas, não é que elas não têm o seu papel, eu sei que tem, pessoas fazem trabalhos incríveis. Eu canso de falar do Rodrigo, já até parece que é panelinha, né, do Rodrigo Mocotó, Rodrigo Oliveira, o Mocotó. Quando eu era aquela pessoa crítica da história do sous vide, ele fez uma coisa genial, que ele pegou para fazer a carne de sol dele, ele botou a manteiga de garrafa ali dentro, e aquilo para mim deu humanidade para o processo. Então não é que eu não reconheça, eu não me vejo fazendo isso, eu não sei nem que botão apertar, mas cada um tem a sua, né, tem a sua linha, o seu caminho, e tudo isso é válido. O que eu acho que a gente precisa fazer agora? Se reencontrar. A gente só vai conseguir se abraçar se a gente se reencontrar. Então, eu acho que depois de tudo que a gente passou,
depois de tudo que a gente viu, depois daqueles dias trancados, foi muito marcante para mim aqueles dias trancados em casa, sem saber o que eu ia fazer. O Sud era muito novo, tinha acabado de nascer, a gente estava vivendo uma alegria, eu estava vivendo uma alegria infantil, assim, de voltar a ter alegria, a ficar feliz dentro da cozinha, uma criança, brincando com as panelinhas de ferro dentro do forno. E aí veio a pandemia, e eu me lembro daquela cena dos golfinhos nadando no canal de Veneza, e nós todos presos dentro de casa, sem a menor chance de sair. E aquilo ficou muito marcante para mim, porque eu, que sempre fui tão conectada com a natureza, que sempre defendo e vou morrer defendendo, assisti aquela cena, né, de tudo parar e a gente ser realmente enjaulado. A gente foi enjaulado para a gente pensar e para a gente pensar e repensar, né, no que a gente estava fazendo. Eu não sei se a gente... também no Brasil é tanta coisa que não dá nem tempo da gente respirar e já vem uma outra, né? Mas eu não sei se a gente aproveitou tão bem isso para refletir sobre o que a gente aprendeu e sobre o que a gente pode, a partir daqui, usar como ferramenta para fazer uma cozinha brasileira, uma cozinha moderna brasileira, que tenha mais a ver com isso, que tenha mais a ver com o abraço, que tenha mais a ver com o afeto. E não precisa, o modelo não precisa ser igual ao de fulano ou de ciclano. É o que eu disse, o Rodrigo ele pegou o sous vide lá e deu uma humanizada naquilo. É isso, é pensar como é que a gente se enxerga melhor. Eu parei de me enxergar, não na minha comida, mas no contexto inteiro. E tinha uma coisa que me incomodava muito, que era o medo das pessoas de irem no meu restaurante. Teve uma senhora que me disse, enfim, eu fui conversar com ela no final e ela me disse, olha, eu quase não vim, porque eu tenho essa reserva há 4 meses e tal, eu pensava nela todos os dias, eu te acompanho, enfim, eu conheço o seu trabalho, eu estava louca para vir, mas eu quase não vim. Eu falei, mas por quê? Eu botei uma roupa, botei outra, e eu falei, não está bom, e eu não sei como é que eu vou ser tratada, eu não sei como é que é o lugar. Então, tudo isso que a gente não quis criar isso, mas a gente criou. A gente acabou criando uma barreira que eu mesmo não queria mais. A gente ia para congresso internacional, e aí aquelas reservas incríveis para restaurantes que ninguém conseguia, estava lá o nosso nominho lá. Eu pegava, alugava um carro e corria para o interior de não sei aonde, que eu ouvi falar que tinha um restaurante onde a mãe cozinhava, o filho servia, e eu queria isso. Então eu fui ficando incomodada, não com o conteúdo, eu sempre falei isso. O Sud me propicia fazer o que eu quiser. Eu sirvo uma comida que sai de dentro do forno de barro e eu ponho direto na panela, na mesa. Ou eu faço alguma coisa muito moderna, tentando uma conversa ali com o fogo, que nem sempre é fácil, né? Ou, aliás, nunca é fácil. Quando o cozinheiro... É muito interessante observar o cozinheiro começando a aprender a conversar com o fogo, como é importante a postura, o gesto. Isso na cozinha é importantíssimo, na vida, o gesto. Antigamente eu pedia, em vez de currículo, cartinhas. Agora eu não quero nada disso, eu quero olhar no olho e quero ver o gesto. O gesto é uma coisa que é definitiva. Então é muito interessante você observar que, se você não tiver uma humildade para conversar com o fogo, ele cada dia vai reagir de um jeito. Eu já cheguei no restaurante de algum evento e as pessoas estavam absolutamente desesperadas porque a casa estava cheia. Eu, quando construí o forno, eu achei que eu ia fazer umas coisinhas no forno. Trouxe a cozinha toda do RS e falei, não, vou fazer umas finalizações aqui no forno. E, obviamente, enlouqueci, faço praticamente tudo no forno a lenha. Então, quando a casa está lotada,
tudo está saindo dali ao mesmo tempo, tem uma cadência, tem um ritmo, tem um gestual, tem uma doação, uma entrega que você não pode parar se você se queimar, você não pode parar se estiver quente demais, você tem que controlar, você tem que conversar. E eu já cheguei no restaurante com as pessoas desesperadas porque o forno simplesmente apagou. Puf. Não tem um sentido lógico, é energia, é afeto, sabe, é conversa. Você não conversou direito com ele. E aí as pessoas me chamam de bruxa, porque eu chegava lá, não é nada disso. É basicamente você conversar e dar um assoprinho. Eu chegava lá, dava uma conversadinha, por favor, a casa está cheia, olha a situação, e dá a sopradinha no lugar certo, ele puf, entende? Mas é a conexão, né? E eu, todo dia, quando eu vou para lá, eu sei que eu vou ter uma dificuldade. Eu acho isso fundamental. Eu acho o incômodo fundamental, porque você não fica estagnado. Tem um negócio que está gritando aqui, mas eu vou ignorar, porque também atrasaram a minha palestra e tudo, eu vou terminar direitinho, né? Mas é fundamental que você se entregue de corpo e alma ao que você acredita, seja lá o que for, né? E eu hoje vivo um momento de reconstrução de novo, só para fechar, para dizer para vocês ali, naquele momento onde tudo aconteceu, onde eu estava decidida a mudar, a fechar o Roberta Sudbrag, sem algum motivo aparente, e isso causou... a gente tem visto hoje em dia coisas que a gente não entende, né, de violência, de falta de carinho, de humanidade, e a gente não entende, a gente não consegue entender. Eu passei por isso em algumas situações, por exemplo, quando eu fechei o RS, eu tive muitas pessoas que ficaram com raiva de mim. Eu não conseguia entender por que elas estavam. Aquilo era muito meu, era um sentimento meu. Eu dizia, a cozinha precisa se repensar, a cozinha estagnou, a gente está todo mundo fazendo o mesmo risquinho, eu, inclusive. A gente está todo mundo cortando a carne do mesmo jeito. Vou contar uma coisa, daqui a pouco a Mariela vai me matar aqui. Já passou o tempo, mas minha avó está dizendo acredita, Beta, e eu estou aqui acreditando. E... uma questão da carne, o seguinte, eu não fazia, veja o contrassenso, se ela estiver ali, nem me falem, eu não fazia a carne no sous vide, nada disso, eu fazia o que eu chamava de baixa temperatura caseira, que é o quê? A cozinha das nossas avós. Bota numa GN, num tabuleiro, coloca algum líquido ali, fecha com papel alumínio bem fechadinho e aquele vapor fica ali, né, fazendo o papel que a mesma coisa que você iria fazer no sous vide, você faz ali. É mais difícil, porque para você não perder o volume, não perder, não diminuir demais a quantidade, né, não ressecar, é mais complicado. Bom, eu fazia tudo isso com todo cuidado. Tinha gente que dizia que tinha cozinheiro meu que dormia na cozinha, porque a gente falava assim, essa carne levou 24 horas. Era verdade. Mas a gente fazia uma coisa que hoje eu faço tranquilamente no SUD. Eu pego as coisas, quando está acabando o serviço, eu boto aquela cozinha de lá de trás. A gente vai fazer, por exemplo, uma carne de panela. Acabou o serviço, a gente pega a carne, a gente só deu uma selada, a gente põe em cima da brasa, cobre com brasa e vai embora para casa. E no outro dia, quando a gente chega, cada dia uma surpresa mais linda que a outra. Cada dia é uma coisa que a gente aprende, cada dia é uma revelação que acontece. E a gente fazia isso de certa maneira, como a gente podia, né? A gente deixava o forno bem quente, a gente desligava, ia para casa e depois, sim, tinha que chegar um cozinheiro bem cedinho para dar um impulso de novo. Então, a gente fazia carnes com 16, 18, 24 horas de cozimento. Aí... Isso eu estou falando porque quando eu fiz a autocrítica, ela era para mim também. Aí eu pegava essa carne,
porque naquela época todo mundo cortava a carne quadradinha, bonitinha, e eu cortava também. Então, eu pegava aquela carne linda, que hoje eu pego direto de como ela sai do forno e levo para a mesa, sem mexer, sem nada, e eu cortava ela toda quadradinha. Então, as bordinhas, que eu estou até com água na boca aqui de falar, eu costumo falar, se você pegar num almoço de domingo, Mariela está vindo, eu estou sentindo uma vibração. Se você pegar num almoço de domingo, fizer um assado, né? Aí eu estou falando do erro também. Por que a gente joga o erro fora? Por que a gente despreza o desafio? Por que a gente despreza o incômodo? Tudo isso é fundamental. E eu vou encerrar contando para vocês como foi todo esse... Estou falando encerrar só para fingir aqui, para parecer que eu vou encerrar. E você pega, abre esse assado, sem mexer, e dá um garfo para cada um da família. Sabe onde que as pessoas vão colocar o garfo? Onde para a gente estava errado, que é onde queimou um pouquinho, que é onde pegou um pouquinho, que é onde está a caramelização, que é onde está o Brasil. O Brasil está ali. Meu avô gostava da rapa do arroz. Eu já tentei fazer 1000 vezes um prato com a rapa do arroz. Eu me arrepiei toda aqui de pensar, não consigo, porque aquilo acontece como tem que ser, na hora que tem que ser. Minha avó conseguia fazer aquela rapa do arroz para ele, e a gente consegue às vezes. Agora, se você quiser fazer um prato com a rapa do arroz, olha como é que vai ser esse negócio. Eu resolvi isso assim. Eu pego um arroz lindo da Serra da Mantiqueira, que é o Altitude, um arroz jasmim incrível, eu coloco dentro da panelinha e vai para o forno a lenha. Quando ele sai lá de dentro, ele está fumegando, e quando você vai comendo, você vai chegando, você vai nas camadas, e você vai descobrindo ali um Brasil atrás do outro. E quando você chega na rapa da panela, está ali. Então, a gente estava fazendo uma coisa sem pensar. A gente simulava esse crocantinho. Eu já quase fui presa com queijo clandestino, né? Eu tenho passagens, né? Então, eu vou sair daqui amarrada hoje. Eu estou de mansinho. Ó. Então, hoje eu consigo me divertir de novo. O meu conteúdo está ali. Eu também posso fazer um prato mais moderno, mas ele vai passar por ali. Eu preciso daquilo para trazer aquele sabor, eu preciso juntar aquilo. E tudo isso veio desse incômodo, tudo isso veio dessa tristeza. Quando eu passei 2 anos decidindo que eu ia fechar o Roberto Sudbrack, porque eu amava o Roberto Sudbrack. O Roberto Sudbrack não tinha talher na mesa. Há 15 anos, não tinha talher, era muito. Não tinha toalha na mesa há 15 anos atrás. Eu nunca tive dress code, eu nunca falei que as pessoas tinham que se vestir bem, eu não sei de onde elas tiraram isso, mas a gente criou isso, então as pessoas tinham medo de ir. Também não se faz milagre. A alta gastronomia, eu tinha que ter 3 manobristas, eu tinha que ter não sei quantos garçons. Hoje, primeira semana do SUD, eu falei para o garçom, você não vai servir o vinho. Que eram os garçons que tinham vindo do RS. Você vai deixar o vinho em cima da mesa, porque as pessoas vão se servir, porque é a cena mais linda do mundo, as pessoas se servindo, como se estivessem num almoço, num jantar de família, e elas mesmas se servem, elas passam o prato, né? Então, para mim, o Brasil está ali. Ele surgiu num momento muito difícil, que foi o momento da partida da minha avó, que foi a pessoa mais importante da minha vida, que me ensinou a viver, que me ensinou todas essas coisas, e que... Vou ver se eu consigo falar isso. No meio disso também teve o Rock in Rio, mas, enfim, a última frase da minha avó, ela já não estava mais com a memória boa, e eu estava na cozinha, eu tentava passar o tempo que eu pudesse ali com ela, e eu estava tentando fazer o pão do SUD, estava tomando uma surra terrível, não saía, e, enfim, aí ela vendo aquilo, fazia um tempo que ela não falava mais, aí ela falou assim, me chamou e falou assim, nunca ela tinha me chamado assim, ela falou, minha amiguinha, vem aqui. Eu
Falei, que foi, minha amiguinha? Se você está fazendo alguma coisa que não está certo, para e começa tudo de novo. Obrigada. Tem uma... Aí, Roberta! A nossa dama da gastronomia. E aí? Eu queria aproveitar que vocês estão em pé e queria terminar essa palestra com uma música. E eu queria que, se vocês quisessem cantar, a gente cantasse junto, porque eu acho que representa tudo que está acontecendo aqui hoje, tudo que eu falei no ouvido dessa mulher há anos e anos e anos, e hoje ela está me dando esse presente, e tudo que a gente precisa para esse Brasil daqui para frente. Então, som na caixa. Som na caixa. Qual é a música pra gente? Qual é a música? Música! Ah, vamos aumentar esse som aí. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, não sei sambar, mas buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu. Agora tem que sambar. Sinto o canto da noite na boca do vento. Ó! Uns cozinham, outros. Meu pensamento traz. Aqui não vai, aqui não vai. Sentindo marcados de mágoas, amor. Um samba que mexe o corpo da gente. E o vento bate embalando a flor. A última, vamos lá. É a pureza de um samba. Sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor. Vai acabar. Sonho meu, sonho meu, Vai buscar quem mora longe. sonho meu, Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta Bom, gente, uma salva de Muito palmas obrigada. para Roberta. Muito obrigado. Ó, por mim, ela ficaria aqui falando, contando, mas temos outros. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. E foi maravilhoso finalmente vir aqui falar sobre tudo que eu bato na tecla há tanto tempo. Agora vamos em frente, que agora o caminho é lindo. É isso aí. Obrigada. Obrigada, mamãe.